Você sabia que neste exato momento, enquanto você está assistindo este vídeo, Nossa Senhora pode estar tentando se comunicar com você de uma forma que você nem imagina? E se eu te disser que os sinais que ela manda não são apenas para pessoas especiais, santos ou crianças inocentes, mas sim para pessoas comuns como eu e você? O que você faria se soubesse que milhares de pessoas pelo mundo inteiro já receberam visitas diretas da Mãe de Jesus, e que muitas dessas aparições mudaram o boato da história da humanidade? Fica aqui comigo porque hoje eu vou te contar algo que vai fazer você enxergar sua fé de uma forma completamente diferente e, principalmente, vai te ensinar a consideração quando Nossa Senhora está presente em sua vida, mesmo que você não a veja com os olhos físicos. Imagina só a cena. 3 crianças simples, pastorzinhos humildes de uma cidadezinha perdida em Portugal, cuidando das suas ovelhinhas como fizeram todos os dias, quando de repente o céu se abre e uma mulher mais brilhante que o sol aparece diante deles. Não era uma mulher qualquer, era Nossa Senhora em pessoa, a Mãe de Deus, descendo do céu para conversar com eles como uma mãe conversa com seus filhos. Era 13 de maio de 1917, e aquelas 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, estavam prestes a viver uma experiência que mudaria suas vidas para sempre e tocaria o coração de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Mas você sabe o que mais me chama a atenção nessa história toda? Nossa Senhora não escolheu aparecer para o papai, não escolheu aparecer para os cardeais, nem para os bispos, nem para ninguém importante da igreja. Ela escolheu 3 crianças simples, de uma família pobre, que mal sabia ler e escrever. E isso não foi coincidente, minha gente. Isso foi uma escolha consciente de uma mãe que sabe exatamente onde e para quem precisa aparecer. Ela sempre escolhe os pequenos, os humildes, os esquecidos pelo mundo, porque é através deles que ela mostra que o amor de Deus não tem barreiras sociais, não tem preconceitos, não tem preferências por status ou posição social. As crianças descreveram Nossa Senhora como uma jovem mulher vestida de branco, com um terço nas mãos, irradiando uma luz tão intensa que elas conseguiam olhar para ela sem se machucar, diferente do sol que queima os olhos quando a gente tenta encarar. E o mais lindo é que ela falou com eles na linguagem que eles entenderam, com o carinho de uma mãe que se abaixa para conversar com seus filhos pequenos. Ela pediu para eles rezarem o terço todos os dias. Avisou que eles sofreram que sofreriam pela conversão dos pecadores e marcou o encontro com eles. Voltem aqui no dia 13 de cada mês pelos próximos 6 meses. Imaginem o coração daquelas crianças batendo forte, a emoção de saber que a Mãe de Jesus havia marcado um encontro pessoal com eles. E aqui eu quero que você pare um pouquinho e pense comigo. Quantas vezes Nossa Senhora já quis marcar um encontro com você e você não viu? Quantas vezes ela já esteve presente nos momentos mais difíceis da sua vida e você achou que era só coincidência? Porque a verdade é que ela continua aparecendo, continua se manifestando, continua cuidando de cada um de nós, como cuidou daquelas crianças em Fátima. A diferença é que nem sempre a gente tem os olhos do coração aberto para enxergar a presença dela. O que aconteceu nos meses seguintes em Fátima foi algo absolutamente extraordinário. A cada mês que passava, mais e mais pessoas vinham até o local onde Nossa Senhora havia aparecido. No início eram apenas os pais das crianças e alguns vizinhos curiosos, mas logo a notícia se referiu pela região inteira. Em julho já eram centenas de pessoas. Em setembro já eram milhares. E quando chegou outubro, pasmem, mais de 70.000 pessoas se juntaram naquele pequeno campo para presenciar o que seria a última reunião prometida por Nossa Senhora. E eu fico imaginando o coração daquelas crianças durante todos esses meses. A pressão que elas deveriam ter sentido, as dúvidas que deveriam ter tido, os momentos em que deveriam ter se questionado se tudo aquilo era real mesmo. Porque vamos combinar, não deve ter sido fácil ser criança e ter que compreender o mundo inteiro de que você estava conversando pessoalmente com a Mãe de Deus. Muitas pessoas duvidavam, muitas pessoas zombavam,
Muitas pessoas achavam que era tudo invenção de criança, mas elas encontraram empresas no que viram, empresas no que viveram, empresas na verdade que foi gravada no coração delas. É aí que eu vejo a mão de Nossa Senhora trabalhando de forma invisível, porque uma criança mentirosa não conseguiria sustentar uma mentira durante 6 meses sob tanta pressão, com tanta gente questionando, com tanta gente testando. Mas uma criança que realmente encontrou com a Mãe do Céu, essa sim tem a força interior que vem do próprio encontro para aguentar qualquer tempestade, qualquer dúvida, qualquer perseguição. E isso me faz pensar. Quando Nossa Senhora toca a vida de alguém, ela não deixa essa pessoa sozinha para enfrentar as consequências. Ela dá a força necessária, ela dá a coragem necessária, ela dá tudo o que é preciso para que uma pessoa cumpra a missão que recebeu. O dia 13 de outubro de 1917 estava chuvoso, feio, com um tempo horrível que normalmente faria qualquer pessoa ficar em casa. Mas 70.000 pessoas estavam lá, debaixo da chuva, esperando pelo milagre que Lúcia houvesse prometido que Nossa Senhora fizesse para que todos acreditassem. E então aconteceu algo que mudou a vida de cada uma daquelas pessoas para sempre. As nuvens se abriram, a chuva parou instantaneamente, e o sol começou a dançar no céu de uma forma que desafiava todas as leis da física. As pessoas que ali estavam viram o sol girando como uma roda, lançando raios de luz coloridos por todo o campo, se aproximando da terra como se fosse cair sobre todos eles. Jornalistas que estavam lá para desmentir e ridicularizar as crianças acabaram testemunhando e registrando o que viram com seus próprios olhos. Pessoas que eram céticas, que não acreditavam em nada, saíram de lá completamente transformadas. E o mais impressionante, as roupas que ficaram encharcadas pela chuva ficaram completamente secas em questão de minutos. Imaginem a emoção, imaginem o impacto, imaginem o que passou no coração de cada pessoa que estava ali naquele momento. Era Nossa Senhora mostrando para o mundo inteiro que ela realmente estava presente, que ela realmente se importava com seus filhos, que ela realmente interferia na história humana quando é preciso. Mas o que me toca mais profundamente nessa história toda é perceber como Nossa Senhora envelhece na vida de pessoas comuns. Ela não precisa de grandes prodígios para se fazer presente. Às vezes, ela se manifesta através de uma oração atendida no momento exato, de uma porta que se abre quando tudo parecia perdido, de uma paz inexplicável que toma conta do coração nos momentos mais difíceis. Às vezes ela se faz presente através de outras pessoas que aparecem na nossa vida na hora certa, com a palavra certa, com o abraço certo, com a ajuda que a gente tanto precisa. E quando eu falo a presença de Nossa Senhora na vida de pessoas comuns, não posso deixar de contar para vocês uma história que aconteceu bem longe dali, do outro lado do mundo, numa época em que as comunicações eram muito mais difíceis e as notícias demoraram meses para chegar de um lugar para outro. Estou falando do que aconteceu com uma jovem francesa chamada Bernadette, uma menina tão simples e humilde que nem sabia ler direito, que vivia numa família tão pobre que às vezes faltava comida em casa. Mas Nossa Senhora, que tem um carinho especial pelos esquecidos deste mundo, escolheu exatamente ela para uma das mais belas manifestações de amor materno que já aconteceram na história da humanidade. Era 1858, numa pequena cidade chamada Lourdes, e Bernadette tinha apenas 14 anos quando sua vida mudou completamente. Ela estava colhendo lenha perto de uma gruta com suas irmãs, fazendo aquele trabalho pesado que criança pobre sempre teve que fazer para ajudar a família, quando de repente viu uma luz brilhante vindo da direção de uma caverna. E naquela luz, uma mulher jovem e linda, vestida de branco com um cinto azul e um terço dourado, olhando para ela com um amor tão puro que Bernadette sentiu seu coração quase parar de emoção. Era Nossa Senhora novamente. Escolher mais uma vez uma criança simples para mostrar que o céu se preocupa com cada um de nós, especialmente com aqueles que o mundo esqueceu.
E aqui eu preciso fazer uma pausa para você entender algo muito importante. Nossa Senhora não aparece por acaso. Ela não escolhe pessoas aleatoriamente. Cada uma delas tem um propósito específico, uma mensagem específica para aquela época, para aquele lugar, para aquelas pessoas. Em Lourdes, ela estava trazendo algo que a humanidade estava precisando desesperadamente: a cura, a esperança, a prova de que Deus não abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante 18 aparições, Nossa Senhora conversou com Bernadette como uma mãe conversa com sua filha querida. E em uma dessas conversas, ela pediu algo que parecia impossível: para a menina cavar com as próprias mãos no chão rochoso da gruta. Imaginem a cena: uma criança franzina, de família pobre, cavando pedra e terra dura com as mãozinhas, enquanto centenas de pessoas olhavam achando que ela havia enlouquecido. Mas Bernadette obedeceu, porque quando Nossa Senhora pede alguma coisa, o coração de quem a ama não consegue recusar. E aí aconteceu algo que até hoje emociona qualquer pessoa que conhece essa história. De onde só havia pedra seca, começou a brotar água cristalina, uma fonte que nunca mais parou de correr. Mas não era água comum, gente. Era água abençoada pelas mãos de Nossa Senhora, água que trazia cura para o corpo e para a alma. Em poucos dias, as primeiras pessoas que beberam daquela água começaram a relatar curas inexplicáveis. Doenças que os médicos haviam desenganado, feridas que não cicatrizavam há anos, dores que atormentavam há décadas. Tudo começou a se curar através daquela água que nasceu do nada por obra e graça de Nossa Senhora. E até hoje, mais de 160 anos depois, pessoas do mundo inteiro viajam até Lourdes para beber daquela água, para se banhar naquela água. E muitas voltam para casa completamente curadas de males que a medicina não conseguia resolver. Eu fico pensando, o que será que passou na cabeça de Bernadette quando ela viu aquela água brotando das suas próprias mãos? O que será que ela sentiu quando percebeu que Nossa Senhora havia usado ela, uma menina pobre e sem estudo, para trazer um milagre permanente para a humanidade? Porque é isso que Nossa Senhora faz com cada um de nós, quando a gente se entrega verdadeiramente nas mãos dela. Ela pega nossa simplicidade, nossa humildade, nossa disponibilidade e transforma tudo isso em canal de bênção para outras pessoas. E não para por aí. Durante essas aparições, Nossa Senhora ensinou Bernadette orações especiais, revelou segredos sobre o futuro, mas principalmente mostrou para ela e para o mundo inteiro que o céu está muito mais perto da terra do que a gente imagina. Que existe sim comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que essa comunicação acontece principalmente através do amor materno de Maria, que nunca abandona seus filhos, que sempre encontra um jeito de chegar até eles quando eles mais precisam. Na última aparição, quando Bernadette perguntou o nome daquela senhora linda que havia mudado sua vida completamente, a resposta que ela recebeu foi algo que fez o mundo católico inteiro tremer de emoção. Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora estava se identificando pelo título mais sagrado que ela possui. Estava revelando sua identidade verdadeira para uma menina simples, que nem sabia direito o que aquelas palavras significavam. Era como se ela estivesse dizendo: eu sou aquela que foi preservada do pecado desde o primeiro momento da minha existência, para poder ser a mãe do Salvador, e agora estou aqui como sua mãe também. Agora eu quero levar vocês para um lugar ainda mais especial, um lugar onde Nossa Senhora fez algo que mudou não apenas a vida de uma pessoa, mas a história inteira de um país e influenciou o mundo todo até os dias de hoje. Estou falando do México do século XVI, quando um indígena humilde chamado Juan Diego estava caminhando para a missa numa manhã fria de dezembro, sem imaginar que sua vida estava prestes a se transformar de uma forma que ele jamais poderia sonhar. Juan Diego era um homem simples, trabalhador, recém-convertido ao cristianismo, que levava sua fé a sério, mas que também carregava no coração a dor do seu povo, que havia sido conquistado, subjugado, que estava perdendo sua identidade, sua cultura,
sua dignidade. E foi exatamente para esse homem sofrido, representante de um povo machucado, que Nossa Senhora escolheu aparecer de uma forma que até hoje me arrepia só de pensar. Quando Juan Diego estava subindo o morro de Tepeyac, de repente ouviu uma música celestial, um canto tão lindo que parecia vir de milhares de anjos cantando em coro. E quando ele olhou na direção de onde vinha aquela melodia divina, viu uma jovem mulher indígena, com traços do seu próprio povo, vestida com as cores e símbolos que ele reconhecia da sua cultura ancestral, mas irradiando uma luz e uma santidade que só poderiam vir do céu. Era Nossa Senhora, mas não era a Senhora branca que aparecia na Europa. Era Nossa Senhora mexicana, indígena, morena, falando náhuatl, a língua do coração de Juan Diego. E vocês sabem o que isso significa? Significa que Nossa Senhora se adapta a cada povo, a cada cultura, a cada lugar onde ela precisa aparecer. Ela não impõe uma forma única de se manifestar. Ela se torna aquilo que cada pessoa, cada povo precisa ver para reconhecer nela a Mãe verdadeira. Para os portugueses, ela apareceu portuguesa. Para os franceses, ela apareceu francesa. E para os indígenas mexicanos, ela apareceu como uma de eles, porque o amor materno verdadeiro se adapta às necessidades dos filhos, não força os filhos a se adaptarem a ele. Nossa Senhora disse para Juan Diego que queria que fosse construída uma igreja naquele morro, um lugar onde ela pudesse receber todos os seus filhos, especialmente os mais necessitados, os mais sofridos, os mais abandonados. E quando Juan Diego levou o recado para o bispo espanhol, vocês podem imaginar a reação. Um índio simples, sem posição social, sem educação formal, chegando com uma mensagem que dizia ter recebido diretamente da Mãe de Deus? O bispo duvidou, pediu provas, mandou Juan Diego embora sem dar a mínima importância para o que ele estava dizendo. Mas Nossa Senhora, que conhece o coração de cada um dos seus filhos, já sabia que isso ia acontecer. E foi aí que ela mostrou sua genialidade maternal, sua capacidade de transformar um não em sim, um obstáculo em milagre. Ela pediu para Juan Diego voltar ao morro. E lá, no meio do inverno rigoroso, no meio da terra seca e árida, ela fez brotar rosas de castela, rosas que não existiam naquela região, rosas que não poderiam crescer naquela época do ano, rosas que desafiavam todas as leis da natureza. Juan Diego colheu aquelas rosas impossíveis na sua tilma, aquele manto simples que os indígenas usavam, e correu até o bispo para mostrar o milagre. Mas quando ele abriu a tilma para que as rosas caíssem aos pés do bispo, aconteceu algo ainda mais extraordinário. No tecido rústico da tilma, havia se formado uma imagem perfeita de Nossa Senhora, pintada sem tinta, sem pincel, sem mão humana. Uma imagem que estava ali como se tivesse sido desenhada pelos próprios anjos. O bispo caiu de joelhos. Todos que estavam presentes caíram de joelhos, porque entenderam que estavam diante de algo sobrenatural, de algo que só poderia vir diretamente do céu. E aquela imagem, gente, aquela imagem continua intacta até hoje, depois de quase 500 anos. Desafiando a ciência, desafiando o tempo, desafiando todos os que tentam explicar como é possível uma pintura durar tanto tempo num tecido tão frágil. Mas o que mais me emociona nessa história não são nem as rosas impossíveis nem a imagem milagrosa. O que mais me toca é perceber como Nossa Senhora usou Juan Diego, um homem que a sociedade da época considerava inferior, para levar uma mensagem de dignidade, de valor, de amor para todo um povo que estava sendo desprezado. Ela mostrou que aos olhos de Deus não existe raça superior ou inferior, não existe cultura melhor ou pior, não existe povo escolhido e povo descartado. Para ela, todos somos filhos amados, todos merecemos respeito, todos temos direito ao amor e à proteção divina. A partir daquele dia, milhões de indígenas começaram a se converter ao cristianismo, não porque foram forçados, não porque foram ameaçados, mas porque viram na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe
um rosto que os acolhia, uma mãe que os enxergava como filhos queridos, uma esperança de que eles também tinham lugar no plano de Deus. E até hoje, o Santuário de Guadalupe no México é o mais visitado do mundo inteiro, recebendo mais de 20 milhões de peregrinos por ano, pessoas que vão até lá buscar o que Juan Diego encontrou: o amor incondicional de uma mãe que nunca abandona seus filhos. Mas vocês sabem o que me impressiona ainda mais nessas histórias todas de aparições de Nossa Senhora? É perceber que ela nunca aparece sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma mensagem, de um pedido, de uma missão específica para aquela época e para aquele lugar. E uma das mensagens mais poderosas e mais urgentes que ela já trouxe para a humanidade aconteceu exatamente 100 anos depois de Guadalupe, numa época em que o mundo estava passando pela maior guerra que a humanidade já havia vivido até então. Estou falando da Primeira Guerra Mundial. Um conflito tão devastador que estava destruindo famílias inteiras, países inteiros, que estava levando milhões de pessoas à morte, ao desespero, ao abandono de qualquer esperança de que a paz pudesse voltar a reinar sobre a terra. Era nesse contexto de dor, de medo, de incerteza sobre o futuro, que Nossa Senhora decidiu aparecer novamente, desta vez não apenas para trazer cura ou consolação, mas para trazer um aviso urgente sobre o destino da humanidade. As 3 crianças de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta, não eram apenas testemunhas de aparições bonitas. Elas foram escolhidas para receber segredos sobre o futuro do mundo, profecias sobre guerras que ainda estavam por vir, avisos sobre a necessidade urgente de conversão, de oração, de mudança de vida para evitar catástrofes ainda maiores. Nossa Senhora mostrou para eles visões do inferno, mostrou o destino das almas que se perdem por causa do pecado, mostrou a importância da oração do terço para a salvação das almas e para a paz do mundo. E vocês sabem qual foi uma das coisas mais impressionantes que ela revelou para essas crianças? Ela disse que se a humanidade não mudasse de vida, se não parasse de ofender a Deus, viria uma guerra ainda pior que aquela que estava acontecendo. Uma guerra que começaria durante o pontificado do Papa seguinte, e que seria anunciada por uma luz estranha no céu. Anos depois, em 1938, uma aurora boreal extraordinária iluminou o céu da Europa inteira numa noite de janeiro, e poucos meses depois, começou a Segunda Guerra Mundial, exatamente como Nossa Senhora havia predito. Mas ela não veio apenas para assustar ou para trazer más notícias. Ela veio principalmente para ensinar o caminho da salvação, para mostrar que existe uma solução para todos os problemas da humanidade, e essa solução está nas mãos dela, nas orações que sobem até ela, na devoção sincera ao seu coração imaculado. Ela ensinou às crianças uma oração que até hoje milhões de pessoas rezam todos os dias. Ó meu Jesus, perdoai-nos os nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa oração, gente, não é uma fórmula mágica. É um grito de amor por toda a humanidade. É uma demonstração de que quem realmente ama Nossa Senhora não consegue se preocupar apenas com a própria salvação, mas fica preocupado com a salvação de todos, especialmente daqueles que estão mais longe de Deus, mais perdidos nos caminhos da vida, mais precisando de misericórdia e perdão. E aqui eu quero fazer uma reflexão muito importante. Nossa Senhora nunca aparece para satisfazer nossa curiosidade ou para impressionar ninguém com milagres espetaculares. Ela aparece sempre com um propósito muito claro, que é nos aproximar mais de Jesus, nos tornar pessoas melhores, nos ensinar a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. Cada aparição dela é um curso intensivo de santidade, uma aula prática de como viver o Evangelho no dia a dia, de como ser verdadeiramente cristão numa sociedade que muitas vezes vai na direção contrária dos valores do reino de Deus. Em Fátima, por exemplo, ela ensinou as crianças a oferecer pequenos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Não eram sacrifícios grandes ou complicados,
Eram coisas simples como não beber água quando estava com sede, não comer doce quando tinha vontade, suportar com paciência uma palavra mais ríspida de alguém. Mas esses pequenos gestos de amor, quando oferecidos com o coração sincero, se transformam em armas poderosas na luta espiritual, em instrumentos de salvação para outras pessoas, em sementes de paz e de reconciliação no mundo. Francisco, uma das crianças videntes, entendeu tão bem essa lição que passava horas e horas em oração diante do Santíssimo Sacramento, dizendo que queria consolar Jesus, que estava triste por causa dos pecados da humanidade. Uma criança de 9 anos que tinha descoberto que o amor verdadeiro não se preocupa apenas em receber, mas principalmente em dar, em consolar, em aliviar a dor do outro, mesmo quando esse outro é o próprio Deus. Jacinta, a mais nova dos 3, desenvolveu uma compaixão tão grande pelas almas que iam para o inferno que chorava só de pensar nisso, e oferecia seus sofrimentos e sacrifícios, especialmente por elas. Uma menininha de 7 anos que havia entendido algo que muitos adultos não conseguem entender: que o amor verdadeiro se preocupa com o destino eterno das pessoas, que quem realmente ama não consegue ficar indiferente diante da possibilidade de alguém se perder para sempre. E Lúcia, que viveu mais tempo e se tornou religiosa, passou a vida inteira divulgando a mensagem de Fátima, explicando a importância da oração do terço, da devoção ao coração imaculado de Maria, da prática dos primeiros sábados, mostrando que Nossa Senhora não deixou apenas lembranças bonitas, mas deixou um programa completo de vida espiritual para quem quer seguir os caminhos dela. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Essas aparições de Nossa Senhora não são coisas do passado, não são histórias antigas que aconteceram há séculos e que não têm mais nada a ver com nossa vida hoje. A verdade é que Nossa Senhora continua aparecendo, continua se manifestando, continua cuidando dos seus filhos espalhados pelo mundo inteiro, e muitas vezes essas manifestações acontecem de formas que a gente nem imagina, em lugares que a gente nem espera, para pessoas que a gente nem conhece. No século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de relatos de aparições marianas em todos os continentes, na Europa, na África, na Ásia, nas Américas, em ilhas perdidas no oceano, em grandes cidades e em pequenas vilas. Milhares e milhares de pessoas começaram a relatar encontros pessoais com Nossa Senhora, visões que mudaram suas vidas completamente, mensagens que ela trazia para o mundo moderno. Uma das aparições mais impressionantes aconteceu no Egito, numa igreja copta do Cairo, entre 1968 e 1970. Imaginem só, no meio de uma das cidades mais populosas do mundo, numa igreja cristã num país majoritariamente muçulmano, Nossa Senhora começou a aparecer regularmente, não para uma ou duas pessoas, mas para multidões inteiras que se juntavam todas as noites para vê-la. Cristãos e muçulmanos, crianças e adultos, pessoas de todas as classes sociais se reuniam na rua em frente à igreja, apontavam para os céus e gritavam juntos: "Lá está ela! Lá está a Senhora!" E o mais incrível é que essas aparições foram fotografadas, filmadas, documentadas por jornalistas, por cientistas, por pessoas que não tinham nenhum interesse religioso, mas que não conseguiam negar o que estavam vendo com os próprios olhos. Uma figura feminina luminosa que aparecia sobre as cúpulas da igreja, que se movia lentamente, que acenava para a multidão, que ficava ali por horas e depois desaparecia gradualmente, deixando todas aquelas pessoas transformadas pela experiência. O que isso significa? Significa que Nossa Senhora não tem fronteiras religiosas, não tem preconceitos culturais, não se limita apenas aos católicos ou apenas aos cristãos. Ela é mãe de toda a humanidade, e onde quer que existam corações abertos, corações que precisam de consolo, de esperança, de direção, ela encontra um jeito de se fazer presente, de mostrar que o céu não está distante da terra, de provar que existe, sim, um amor maior que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida.
Mas vocês sabem onde mais Nossa Senhora tem aparecido com frequência? Nas periferias das grandes cidades, nos bairros pobres, nas comunidades esquecidas pelo poder público, nos lugares onde a violência domina, onde a droga destrói famílias, onde parece que não existe esperança para as crianças e jovens. É exatamente nesses lugares que ela tem escolhido se manifestar, levando mensagens de paz, de reconciliação, de possibilidade de mudança de vida. Estela Ruiz, uma mulher simples do Arizona, nos Estados Unidos, começou a receber aparições de Nossa Senhora na década de 90, bem no quintal da sua casa, numa região habitada principalmente por imigrantes mexicanos que viviam em condições muito difíceis. Nossa Senhora pediu para ela construir um pequeno altar no quintal e começar a reunir as pessoas todos os meses para a oração. O que começou com meia dúzia de vizinhos se transformou numa peregrinação de milhares de pessoas que vinham de longe buscar a paz, a cura interior, a reconciliação com Deus e com a família. E sabe o que mais me impressiona nessas aparições modernas? É que Nossa Senhora sempre traz a mesma mensagem central: oração, conversão, amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Ela não vem trazer novas doutrinas, não vem inventar novas religiões, não vem complicar a fé. Ela vem lembrar o básico, o essencial, aquilo que às vezes a gente esquece no meio da correria da vida: que somos filhos amados de Deus, que temos uma missão de amor neste mundo, que precisamos cuidar uns dos outros como irmãos, que a oração tem um poder transformador que a gente nem imagina. Em Ruanda, por exemplo, antes do terrível genocídio de 1994, Nossa Senhora apareceu para algumas jovens numa escola católica, avisando sobre a tragédia que estava por vir, pedindo oração, penitência, reconciliação entre os grupos étnicos que estavam se preparando para se destruir mutuamente. Infelizmente, a mensagem não foi levada a sério pela maioria das pessoas, e o país mergulhou numa das maiores tragédias humanitárias do século XX. Mas aqueles que ouviram e seguiram os conselhos de Nossa Senhora conseguiram sobreviver e se tornaram instrumentos de paz e reconciliação depois da guerra. Isso me faz pensar: quantas vezes Nossa Senhora tenta nos avisar sobre coisas que estão por acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade? Quantas vezes ela sussurra no nosso coração conselhos que poderiam evitar sofrimentos, que poderiam abrir caminhos de solução, que poderiam trazer paz onde existe conflito? O problema não é que ela não fala conosco. O problema é que muitas vezes a gente não sabe escutar. Não para prestar atenção nos sinais que ela manda. Não tem a sensibilidade espiritual necessária para perceber a presença dela na nossa vida. E aqui eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Que tal começar a prestar mais atenção nos pequenos sinais que Nossa Senhora manda na sua vida? Que tal começar a perceber as coincidências que não são coincidências, as pessoas que aparecem na hora certa, as portas que se abrem quando tudo parecia perdido, a paz que vem do nada nos momentos de maior angústia? Porque é assim que ela geralmente se manifesta na vida das pessoas comuns como nós. Através de sinais discretos, de graças silenciosas, de presenças sutis que só um coração atento consegue perceber. E chegamos ao ponto mais importante de tudo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como fazer para ter Nossa Senhora mais presente na nossa vida? Como desenvolver essa sensibilidade espiritual que nos permite reconhecer a ação dela? Como nos tornar pessoas capazes de receber as graças e as orientações que ela quer nos dar? Porque uma coisa é saber que ela aparece para outras pessoas. Outra coisa completamente diferente é saber que ela também quer se comunicar conosco, também tem planos específicos para a nossa vida, também quer nos usar como instrumentos do seu amor materno no mundo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Nossa Senhora não faz acepção de pessoas. Ela não aparece apenas para santos, apenas para pessoas especiais, apenas para quem já tem uma vida espiritual muito desenvolvida. Na verdade, como a gente viu em todas essas histórias,
Ela tem preferência pelos pequenos, pelos simples, pelos humildes, pelas pessoas que reconhecem suas limitações e se colocam nas mãos dela com confiança total. Se você se sente pequeno demais, simples demais, limitado demais para receber uma graça especial de Nossa Senhora, saiba que você tem exatamente o perfil que ela procura. O segundo ponto fundamental é a oração do terço. Vocês perceberam que em todas as aparições que eu contei aqui, Nossa Senhora aparecia sempre com um terço nas mãos, sempre pedia para as pessoas rezarem o terço, sempre ensinava a importância dessa oração? Isso não é coincidência. O terço é a oração preferida de Nossa Senhora, porque é uma oração que nos coloca na presença dos mistérios da vida de Jesus, que nos ensina a meditar nos momentos mais importantes da história da salvação, que nos conecta diretamente com o coração dela. Quando você reza o terço com devoção, não está apenas repetindo palavras. Está entrando na escola de oração de Nossa Senhora, está aprendendo a ver a vida com os olhos dela, está se colocando ao lado dela nos momentos mais importantes da missão de Jesus. Está caminhando com ela desde a Anunciação até a ressurreição. Está aprendendo a confiar como ela confiou, a entregar-se como ela se entregou, a amar como ela amou. Mas além da oração do terço, Nossa Senhora sempre pede algo que às vezes a gente tem dificuldade de entender. A penitência, o sacrifício, a renúncia a algumas coisas que gostamos para demonstrar nosso amor por Deus e pelos irmãos. Isso não é masoquismo espiritual, não é uma religião triste que quer nos fazer sofrer. É exatamente o contrário. É o caminho da liberdade verdadeira, da alegria autêntica, da paz que o mundo não consegue dar nem tirar. Quando você oferece pequenos sacrifícios por amor, quando renuncia a alguma coisa boa para oferecer para Deus, quando aceita com paciência um sofrimento que não pode evitar, você está participando da obra redentora de Jesus, está se tornando corredentor junto com Nossa Senhora, está ajudando na salvação das almas e na transformação do mundo. É isso que as crianças de Fátima entenderam tão bem. É isso que os santos de todos os tempos praticaram. É isso que faz a diferença entre uma vida cristã medíocre e uma vida cristã extraordinária. Outro aspecto fundamental é a devoção ao coração imaculado de Maria. Nossa Senhora não pediu apenas oração e penitência. Ela pediu especificamente que as pessoas se consagrassem ao seu coração imaculado, que confiassem completamente na sua intercessão maternal, que se colocassem sob a sua proteção especial. E o que isso significa na prática? Significa entregar para ela todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos os seus projetos, todas as suas dificuldades, sabendo que ela vai cuidar de tudo com o carinho de uma mãe verdadeira. Significa também ter a certeza de que ela está sempre ao nosso lado, especialmente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a gente se sente sozinho, abandonado, sem saber que direção tomar na vida. Ela prometeu que nunca vai abandonar quem se refugia no seu coração imaculado, que sempre vai encontrar um jeito de ajudar, de orientar, de consolar, de fortalecer para enfrentar qualquer situação. E aqui eu quero deixar um testemunho pessoal. Desde que eu comecei a me consagrar diariamente ao coração imaculado de Maria, minha vida mudou completamente. Não mudou no sentido de que os problemas acabaram, ou de que tudo ficou fácil, mas mudou no sentido de que eu tenho uma paz interior que antes eu não tinha, uma confiança que antes eu não conhecia, uma certeza de que não estou caminhando sozinho nesta vida, de que tenho uma mãe no céu que cuida de mim com um amor mais forte que qualquer dificuldade. Vocês sabem o que mais me impressiona em todas essas histórias de aparições? É perceber que Nossa Senhora sempre deixa sinais concretos da sua presença. Em Fátima foi o milagre do sol, em Lourdes foi a fonte de água milagrosa, em Guadalupe foi a imagem na tilma de Juan Diego. Ela não se contenta em aparecer e desaparecer sem deixar rastros. Ela quer que as pessoas tenham provas palpáveis, sinais permanentes que possam tocar, ver, experimentar ao longo dos séculos. E na sua vida também é assim.
Nossa Senhora sempre deixa sinais da presença dela, sempre deixa marcas do amor dela, sempre deixa provas de que ela esteve ali cuidando de você quando você mais precisava. O problema é que às vezes a gente não presta atenção, não valoriza, não agradece por essas manifestações do amor maternal dela. Que tal começar a fazer um diário espiritual onde você anota as graças que recebe, as coincidências que acontecem, as soluções que aparecem do nada? Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que Nossa Senhora intervém na sua vida de forma discreta, mas eficaz. Gente querida, eu quero terminar este vídeo fazendo um convite especial para cada um de vocês que chegou até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Nossa Senhora realmente está presente na sua vida, se você quer se aproximar mais dela e receber as graças extraordinárias que ela tem preparadas para você, eu convido você a se inscrever neste canal e a caminhar conosco nesta jornada de fé e de descoberta do amor materno de Maria. Deixa aqui nos comentários qual dessas histórias mais tocou o seu coração e por quê. Conta para a gente se você já percebeu sinais de Nossa Senhora na sua vida. Se você já experimentou alguma graça especial através da intercessão dela. E não esqueça de escrever também de que cidade você está nos assistindo, porque eu tenho certeza de que Nossa Senhora está reunindo filhos dela do Brasil inteiro e do mundo inteiro através deste canal. Eu quero pedir também que você compartilhe este vídeo com pelo menos 10 pessoas que você ama, como um ato de fé, como uma forma de espalhar a devoção à Nossa Senhora, como um jeito de permitir que ela toque o coração de mais filhos através dessa mensagem. Porque quando a gente compartilha algo que edificou nossa fé, a gente se torna instrumento de Nossa Senhora para edificar a fé de outras pessoas também. E para terminar, eu quero fazer uma oração especial por todas as mulheres que estão assistindo este vídeo, para que vocês reconheçam em Nossa Senhora o modelo perfeito de feminilidade, de maternidade, de força e de ternura. Que vocês tenham a coragem de caminhar como ela caminhou, com fé, com esperança, com amor incondicional por Deus e pelos irmãos. Que Nossa Senhora abençoe cada uma de vocês, que ela proteja suas famílias, que ela guie seus passos, que ela encha seus corações da mesma paz que ela tinha mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Que todas vocês sejam abençoadas, protegidas e conduzidas pelos caminhos da santidade. Até o próximo vídeo, e que Nossa Senhora seja sempre a estrela que ilumina o caminho de vocês. Amém.